Boa tarde, todos bem? Hoje, mais um podcast, Bet Elohim. E hoje nós estamos com Igreja na Casa, com o pastor Haroldo. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Mainardi? Seja bem-vindo. Muito obrigado, uma Deus alegria abençoe. estar aqui com vocês. Aleluia. E, em primeiro lugar, nós estamos juntos já há alguns anos, aproximadamente, ou exatamente 24 anos, né? Estamos na caminhada junto, desde que você veio de São Paulo, iniciamos aquele trabalho com Ministério de Casais. Verdade. E fomos abençoados esses anos todos. Mas eu já te conheço bem e gostaria que você se apresentasse para o pessoal aí que vai nos assistir e que te conheça. Muito bem. Que conheça no fundo do coração, pastor Haroldo. Meu nome é Haroldo Torres Alves, eu tenho 58 anos, sou casado com a Kelsey, temos 4 filhos, uma netinha, também já que é a alegria da casa agora. E eu sou médico como profissão, sou médico há 34 anos e sou pastor há 29 anos, tá? Então, fui ordenado lá em São Paulo e estamos aqui, então, há 24 anos, desde que nos conhecemos, então, também. E desde já estamos nessa caminhada no ministério, uma alegria estar junto com você, com a Marta, né? Isso. E toda esta família da fé que a gente tem caminhado, né? Com muita alegria também que a gente manifesta todo esse tempo aí de caminhada, tudo que já aconteceu, né? E verdade. Muitas coisas, 24 anos, muitas coisas aconteceram. Muitas histórias, né? E o tema de hoje é Igreja na Casa. E me diga o que é Igreja na Casa. Muito bem. Por que nós... E nós estamos na casa, nos estúdios da Bet Elohim, na casa. Muito bem. Então conta para nós aí para o que é a Igreja na Casa. A Igreja na Casa. A Igreja na Casa, primeiro eu vou dizer o que não é. Tá? Ótimo. Ela não é uma célula da igreja ou também não é um grupo familiar. Tá? É a Igreja na Casa. Né? Então... na verdade, é um propósito exatamente de a gente estar caminhando de acordo com aquilo que Jesus tinha estabelecido, tinha ordenado. E nós vemos nos evangelhos, né, Jesus, por exemplo, começando o seu ministério, e ele foi na casa de Simão, Pedro e André. E aquela história conhecida de Marcos capítulo 1 fala que ele entrou na casa de Simão e André, e aí a sogra de Pedro estava enferma, e ali ele orou por ela, ela se levantou da sua enfermidade, passou a servi-los e aquilo alastrou para a cidade inteira. No final da tarde, a cidade inteira estava ali à porta da casa e Jesus curou os enfermos, expulsou os demônios e trouxe libertação para muitas pessoas ali naquela cidade de Cafarnaum. E a gente vê no ministério de Jesus também que ele entrava constantemente nas casas. Né? Então, por exemplo, ele entrou na casa do Zaqueu, ele entrou na casa do Mateus, e ali foi quando ele chamou o Mateus para ser discípulo. Então esteve na casa, estavam ali publicanos, pecadores, tá? E ali Jesus tinha essa estratégia de entrar nas casas. E depois, quando ele ordenou para os seus discípulos, né, quando preparou-os o discipulado para irem pregar o evangelho, então é uma passagem que eu gosto bastante de Lucas 9, né, quando ele mandou os seus 12 para irem nas aldeias, nas cidades, nos vilarejos. E também Lucas 10, também ele levantou outros discípulos, foram 70 discípulos. Sim. E ele falou assim, vão nas cidades, onde eu vou depois anunciar o evangelho, e vocês entrem nas casas. Escolha uma casa, e ali entrem naquela casa, e digam antes de tudo, paz seja nessa casa, cure os enfermos que nelas houver, expulse os demônios, e anuncia, o reino de Deus está chegando para vocês. Então são estratégias que Jesus estabeleceu. Né, de evangelismo, de alcance, também de comunhão, né, de pastoreamento das pessoas. Sim. Então, a Igreja na Casa é a gente seguir um modelo que Jesus estabeleceu, que ele viveu e ele deu direção para os seus discípulos para fazerem também. Então, nós estamos nesse propósito. Então, nós estamos no caminho mesmo, né? As caminho. Origens Isso. de igreja, de estar nas casas Isso, mesmo, né? exatamente. Então nós vemos na casa. E quando também lá no Pentecostes, né, a gente conhece bastante o texto bíblico, né, que conta a respeito do batismo no Espírito Santo, em Atos 2, uma multidão creu, quase 3.000 pessoas foram batizadas. Sim.
E a sequência do texto ali, de Atos 2, 42 até 47, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Né? E em cada alma havia temor, e sinais e prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Agora a gente fica pensando, 3.000 pessoas que se converteram, e começaram a igreja ali, depois daquele Pentecostes, onde eles se reuniam? Né? A gente vê logo na sequência que eles diariamente perseveravam unânimes no templo e nas casas. Sim. E a questão do templo, né? A gente pensa assim nessa questão do templo, a gente pensa assim, puxa, que mega templo para 3.000 pessoas. E na verdade o templo que existia na cidade de Jerusalém era um templo judeu. Um templo judeu que somente os sacerdotes entravam, e o sumo sacerdote entrava uma vez por ano na festividade da Páscoa para ir além do véu e oferecer os sacrifícios ali. E então, aquela multidão não estava dentro do templo. Né? Na verdade, eles estavam num pátio exterior, só que depois, com a perseguição dos judeus contra os cristãos, né, e tinham lá vários que estavam incomodados, né, com aquela religião, aliás, os próprios líderes religiosos que levaram Jesus para a crucificação, porque eles estavam infringindo, entre aspas, as leis judaicas, né, ou as tradições humanas. Perfeito. Eles perseguiram os cristãos, né, perseguiram os discípulos ali, Tiago foi morto, Paulo foi apedrejado. Com varas, porque eles tinham uma perseguição dos cristãos. Então, a igreja não continuou se reunindo no templo, porque era o território daqueles inimigos que estavam perseguindo eles. Sim. Então a igreja permaneceu crescendo, indo de casa em casa, seguindo a direção que Jesus tinha estabelecido, e para si, né, que ele andou e ensinou os discípulos a fazer isso, e também o que os discípulos começaram a fazer, entrando nas casas para ali ser lugar de comunhão, um lugar de acolhimento das pessoas, um lugar de evangelizar. Então eles faziam a pregação do evangelho com curas e com sinais, expulsão de demônios, e aí a igreja cresceu, sempre cresceu nas casas. Nas casas. E nós estamos aqui. E Bet Elohim, casa Bet Elohim. Muito bem. Qual o significado de Bet Elohim? Bet Elohim. Até vou estender um pouquinho. Eu, como tenho estado na casa diversas vezes, muitos dias na semana, pelas manhãs, às vezes recebo o pessoal aqui e eles olham, o que é Bet Elohim? Então já houve assim uma série de confusão, porque até nos primeiros meses, né, não tinha indicação nenhuma de ser uma igreja, mas sim Bet Elohim. Isso. Qual o significado de Bet Elohim? Em primeiro lugar, né, essa confusão, talvez, que as pessoas não entendam o que é uma Bet Elohim. A Bet Elohim é um nome hebraico, é um nome hebraico que quer dizer casa de Deus. Né? Estamos na casa de Deus, né? Glória a Deus. Então, aí, por isso que eu falei no comecinho que a igreja na casa não é uma célula, não é um grupo familiar, mas é a igreja vivendo na comunhão, no partir do pão, nas orações. Né? Então, nós estamos numa casa que nós podemos estar sentados à mesa, né? Como nós fazemos aqui a escola bíblica ao redor da mesa, fazemos reuniões de homens ao redor da mesa ou ao redor da churrasqueira. Tá? Então, temos uma quadra, temos um pomar, temos uma piscina que as pessoas podem usufruir, onde nós fazemos o batismo e também pode ter um momento de lazer. Então, nós temos uma comunhão, né? e a casa de Deus, porque aqui a igreja está vivendo. Né? Falando sobre essa questão da casa de Deus, esse nome Bet Elohim, inclusive a origem dela não é uma casa física. Essa história vem lá do Gênesis. Tá? A gente lembra que Abraão foi chamado para abençoar todas as famílias da terra. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Então, na descendência de Abraão, para abençoar todas as famílias da terra, teve uma situação, uma rivalidade entre os filhos de Abraão, né, Ismael contra Isaac, e depois, na geração seguinte, Esaú contra Jacó. E aí, o Jacó, que é o homem que Deus escolheu para estabelecer o povo de Israel, ele foi perseguido pelo seu irmão. Ele levou a herança, o direito de primogenitura. E aí, em Gênesis 28, conta essa história que os pais dele, então, enviam ele de onde eles moravam para Padã Arã, para ele constituir família. E quando ele está viajando, fugindo do seu irmão que queria matá-lo,
em Gênesis 28, a partir do versículo 10 até o 17, ele está viajando e ele para numa cidade e ali ele passa aquela noite na cidade, ao relento ali também, ele coloca uma pedra como seu travesseiro e ele teve um sonho. E ele sonhou que havia uma escada posta do céu até a terra e os anjos subiam e desciam por aquela escada. E Deus, lá de cima da escada, falou com ele que ele ia confirmar as promessas que ele tinha feito a Abraão e a Isaac para a descendência dele possuir aquela terra. E então, ele acordou, então em Gênesis 28, 16, diz assim, acordando, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. E quando ele fala essa casa de Deus ali, então eu falei, não era uma casa propriamente dita, ele estava ao relento, tá? Mas a presença de Deus estava ali e ele disse que era a casa de Deus. E a palavra que ele usa lá no hebraico é Bet Elohim, aqui é a casa de Deus. Casa de Deus. E o Elohim, né, que nós temos aqui, é o Deus plural, tá? É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então é a trindade que se manifesta, que se revela e que habita conosco. Tá? Ou na pessoa de Jesus, ele veio habitar conosco e estabelecer também a igreja nas casas, né? Para que cada casa possa ser a igreja de Deus. E a gente pensa hoje igreja, templos. Né? O pessoal fala muito. Mas eu vou à igreja e pensa num templo. Tá? Então a primeira casa de Deus não era um templo, não era nenhuma casa física. Sim, sim. E Deus hoje, muito mais ainda, não habita em casas feitas por mãos humanas. Ele mesmo disse isso. Ele habita em nós e nós somos a casa de Deus agora. E claro, estamos numa casa, uma estrutura de casa para ter esta comunhão, partir do pão, as orações e viver aquilo que Deus estabeleceu para o crescimento do reino. Não, e realmente tem sido uma bênção, né? A manifestação do pessoal, tanto dos nossos como alguns visitantes, né? A surpresa que tem por estarem na casa e pensar a igreja, ficam até numa situação de, como isso, né? Mas diga, você falou 29 anos de pastor. Sim. Isto? Sim. E hoje numa casa. Durante essa trajetória de pastor, como é que houve o despertar de estar numa casa? Isso é coisa recente? É revelação? É sonho? É vontade? Explica isso para todos nós. Isso é interessante. Na verdade, desde esse princípio, né? Aliás, antes até de ser ordenado pastor há 29 anos, eu sempre ensinava, eu me converti, recebi Jesus como meu Salvador com 10 anos. E a partir de 10 anos de idade, então, eu li a Bíblia, e li a Bíblia muitas vezes, que eu não sei dizer quantas, mas sempre assim, com aquela fome de me alimentar, de descobrir, de ter entendimento a respeito das coisas da palavra. Sim. E então eu já ensinava, na época de adolescente, eu estava na igreja, estava numa igreja num prédio, num templo, e já ensinava para os adolescentes. Depois na juventude, eu tive várias experiências mesmo de ensino. E quando estava na igreja, instituição, ordenado pastor especialmente, eu sempre tive esse ministério de ensino e dentro dos assuntos, dos temas que eu abordava, eu ensinava sobre evangelismo. Né? Então tinha uma matéria que era evangelismo. E aí eu exatamente pegava Lucas 9, Lucas 10, Jesus dizendo assim, vocês vão entrar numa casa, escolha uma casa, diga paz seja nessa casa, quer dizer, era uma casa que não tinha paz, então eles vinham com a palavra profética dizendo, haja paz nessa casa. E curem os enfermos, expulsem os demônios e digam, o reino de Deus está chegando para vocês. E a partir daquela casa que estava escolhida ali, o evangelho se divulgava naquela cidade. Né? Então, assim aconteceu na casa de Zaqueu, assim na casa de Mateus, assim na casa de Pedro, que a cidade inteira foi impactada com a presença de Jesus, ou com as manifestações de poder que estavam acontecendo ali. Então, desde o princípio, quando eu ensinava sobre evangelismo, eu falo assim, gente, eu vou ensinar para vocês evangelismo, mas não é nada daquilo que a gente pratica. Mas vamos falar aquilo que a igreja de Jesus
Jesus e os seus discípulos estabelecendo a igreja fez para acontecer, que é a igreja vivendo nas casas. Então, exatamente, entrando nos lugares, imagina, depois eu vou citar um exemplo também que eu costumo mencionar. Em Atos, né, capítulo 8, houve uma grande perseguição da igreja. Um homem chamado Saulo, que era o suprassumo da religião judaica, estava entrando nas casas para pegar os cristãos e levá-los presos, muitos deles torturados ou mortos, né? Então, o que aconteceu foi isso, lá em Atos 8, né? Aí, diante dessa perseguição de Saulo, a igreja se dispersou. E lá em Atos 8 conta que todos os cristãos que moravam em Jerusalém naquela época de Saulo, né? Ainda, né? Chamado Saulo, se dispersaram e ficaram somente os apóstolos, os 12 apóstolos. Ficaram 12 cristãos da cidade, todos os outros se dispersaram. Então nós vemos em Atos 2 que foram 3.000 pessoas, depois em Atos 3 vira 5.000. E a história conta, não é registro bíblico, isso, mas a história conta que em Atos 8, quando teve essa dispersão, por causa da perseguição de Saulo, tinham 60.000 pessoas convertidas a Jesus, participando da igreja nas casas, né? Então não tinha um templo grande para comportar nem 3.000, muito menos 60.000. E eles foram dispersos. E eles foram para vários lugares. Então, Jesus tinha mandado eles, falou assim, sejam minhas testemunhas em Jerusalém, sim, em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Até aquele momento, eles estavam crescendo, mas não obedecendo de ir para a Judéia, para Samaria e para os confins da terra. Sim. Eles ficaram tudo lá, né? Vivendo aquela manifestação de poder de Deus, aquela vida cristã, na comunhão, de Atos 2, 42 a 47. E quando eles se dispersaram, eles iram para as outras cidades, da Judéia, da Samaria. Que templo que eles iam? Nenhum. Não tinha. Não tinha nenhum templo. Tá? Imagina que fosse lá, eles chegaram lá na Ásia, chegaram depois na Europa, chegaram até Roma. Em Romanos 16, conta várias casas. As pessoas, Paulo fala, saúda a tua pessoa e a família na casa dele. A igreja que se reúne na casa dele. Então, assim. Então, em todos os lugares, a igreja cresceu nas casas. Não tinha um templo. Então, imagina também, então eles indo para um lugar que foi para Éfeso, Paulo pregou lá em Éfeso. Qual que era o grande templo? Da deusa Diana. Eles não iam reunir na casa da deusa Diana, né? No templo de uma deusa, tá? Não, eles cresceram o evangelho vivendo nas casas. Então, sempre eu ensinei isso. Então, já um projeto, não é nem projeto, né? Era uma percepção, um entendimento espiritual que Jesus fez a igreja funcionar desse jeito, né? De abençoar as pessoas nas casas e estabelecer casas que eram um centro de evangelismo para aquela cidade. Então, a gente viveu dentro de uma igreja estrutural, de prédios, de construções, né, de templos feitos por mãos humanas, mas de um determinado momento na história da vida da gente, né, em que nós podemos ter uma prática, né, de sair de um templo físico para a gente estar aqui nesta casa, aqui na Vila Isabel, né, aqui no Portão, no centro da cidade de Curitiba, para viver essa experiência de estar na comunhão, no partir do pão, nas orações e crescendo com o alcance de vidas para serem salvas. Uma bênção isso. E eu sou suspeito, né, em falar assim, mas é uma alegria muito grande assim, o estar na casa mesmo, que nós temos vivido e as respostas todas, né, de orações, consequências resultado das reuniões, das orações, tudo que a gente tem feito. Mas na sua percepção, como que foi recebido, né, essa mudança, né, essa saída de um templo, que nós estávamos antes num templo mesmo, numa igreja, estrutura, salão, prédio, né, e saímos de lá, bairro alto, e viemos para uma casa na Vila Isabel. Como é que a sua percepção com relação às pessoas? Surpresas, algumas contrariedades, porque tivemos até casos, né? Vou citar aqui um exemplo, de visitantes que vieram aqui conhecer a igreja e entram, veem a casa e perguntam, mas aonde é o templo? Né? Como se estivesse nos fundos, depois da casa tivesse realmente um templo, né? Nós vivenciamos isso, né? Mas na sua percepção, como é que foi a receptividade do pessoal?
Primeiro, assim, de estranheza, claro, porque todo mundo está acostumado, o mundo inteiro, com igreja prédio, né? Com igreja estrutura física. E, na verdade, isto aí, as pessoas não sabem, né? Mas isso começou por volta do ano 325 a 350 depois de Cristo. Porque até então os cristãos viviam nas casas. E cresceu a igreja, expandiu o evangelho do reino. E vários imperadores romanos tentaram destruir os cristãos, mataram os cristãos, eles foram jogados nas arenas dos leões, no Coliseu, né, viraram tochas vivas, né, porque acendiam as tochas, né, de corpos de cristãos morrendo, queimados. Então sempre houve uma perseguição, mas por mais que houvesse perseguição aos cristãos, mais eles se expandiam, eles não negavam a sua fé e a fé crescia em Cristo Jesus cada vez mais. Até que, nesta época de 325 a 350, o imperador era Constantino, ele viu que não adiantava matar cristão. Então o que ele fez? Ele se converteu ao cristianismo e fez com que todo o Império Romano passasse a ser cristão. E aí, claro que, dentro dessa estrutura, o que tinha naquela época eram várias religiões com os seus templos aos seus deuses. Então, daí se estabeleceu a igreja no prédio. Tá? E aí, junto com isso, foi ordenado um líder dessa igreja católica, universal, apostólica, romana. Com um templo. E desde essa época, de 350... tá? Até 2026 que nós estamos, tá? Imagina, todo mundo pensa em igreja prédio. Não pensa a igreja, ainda que saiba o conceito, nós somos a igreja, nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, mas pensa sempre na estrutura que igreja é o prédio onde a gente vai se reunir, nas reuniões aos sábados, ou reuniões aos domingos, etc. E aí tem a estrutura também de grupos familiares, nas casas, em obediência ao que Jesus estabeleceu. Mas, então, as pessoas chegam numa casa e falam assim, realmente essa situação. Eu falo assim, mas onde é que a igreja se reúne? Eu lembro que a primeira vez que nós viemos aqui, entramos na sala, que nós fizemos uma visita com as pessoas, né, da igreja, que nós convidamos todos, né? Entramos nessa casa aqui, as pessoas viram a sala de estar, a sala de jantar, né? E falaram assim, pastor, mas onde que vai ser o culto? Né? Ou então pessoas que entraram aqui mesmo e pensam assim, no fundo da casa deve ter um salão bem grande, perfeito, né, que ali que é a igreja, né, pensando sempre nessa mentalidade. E na verdade, então houve uma estranheza, pessoas até que estão com essa raiz muito firme, né, falam assim, não, essa história de igreja na casa não está, né, não bate assim comigo, né, tá pensando só na estrutura de você entra e sai de uma reunião, recebe uma palavra, canta os louvores, dá a sua oferta e está tudo bem, porque você já fez a sua vida de igreja, o seu compromisso. Já cumpriu com o compromisso lá também, indo para a igreja. Tá? E quando a igreja somos nós, né? E temos que viver nesta comunhão, e um edificando o outro, e orando um pelo outro, e nós também, nessa forma, entrando nas casas, abençoando as famílias, que é o propósito que Deus estabeleceu com Abraão para abençoar todas as famílias da terra. E nós vamos abençoar usando as estratégias de Jesus. Amém. Glória a Deus. E quando começou realmente as atividades na casa? Então, nós estamos aqui nesta casa há 2 anos. Né? Nós começamos no dia 3 de março de 2024. Então, fizemos agora 2 anos. Estamos caminhando para o terceiro ano na casa. E foram essas experiências mesmo, as pessoas entrando na casa, alguns estranhando, e alguns, depois de algum tempo, começaram a entender esta visão, esse propósito, de exatamente a gente estar sentado à mesa, poder ter essa liberdade, até comunhão, ter essas manifestações de vínculos, né, também. Tá? Então, a gente tem vivido cada vez mais e a gente está vendo muitas pessoas chegando, quando chega na casa mesmo também, sente aquele ambiente, né, amistoso, mas acolhedor também, e começa a perceber que a igreja não é uma reunião num salão, né, mas é a comunhão dos santos. Né? Essa comunhão que a gente está experimentando cada vez mais gostoso. E o que fica bem evidenciado aí, para vocês entenderem um pouco, é na casa mesmo, porque
o início de uma reunião, já chega algum outro, já vai para a cozinha fazer o café. Então é um ponto alto, assim, sabe? Tem reuniões, às vezes, na cozinha, um ou outro fazendo um café, buscando alguma coisa para servir. Isso. E é assim que nós estamos vivendo mesmo na casa. Aqui onde nós estamos aqui, né, para gravando o podcast, sim. Nós estamos aqui, era a casa do proprietário aqui era a adega da casa. Então ele tinha aqui um bom vinho. E agora, deste mesmo lugar, né, que nós temos o nosso estúdio montado, está saindo bom vinho também. Isso. Né, que é esse mover do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Né? E o que você nos poderia passar para os ouvintes assim? O que já foi vivenciado na casa assim? Qual é o outro fato assim marcante na casa? Você teria alguma coisa que tenha marcado, alguém que tenha vindo por algum motivo? Então, só para dar um testemunho mesmo do que nós temos vivenciado aqui. Eu acho que assim, muitos desta forma, né, que talvez machucados, feridos das igrejas, que às vezes assim, não quero mais ir para uma igreja, acho que quebra muito o preconceito, né, de ir à igreja e sente esse ambiente familiar, sente esse momento de comunhão. Então nós temos muitas pessoas, muitos casos, né, que a gente tem das pessoas que puderam se sentir acolhidas exatamente porque está no ambiente familiar. Então não um ambiente de cobrança, né, não um ambiente de cultos religiosos, sim, mas de sentar à mesa mesmo, de ir para a cozinha, de jogar os adolescentes já jogando futebol na quadra, né, ou indo para a piscina, que nós temos aqui nessa casa também. Então, acho que assim, são muitos exemplos, na verdade, né? Muitos, assim, não lembro de nenhum marcante, assim, extremamente sim, marcante, mas a alegria das pessoas de se sentir em casa, de se sentir acolhido, de se sentir em família. E a liberdade da casa. E a presença de Deus aqui também é uma coisa maravilhosa. A gente sente a presença de Deus aqui também nesse ambiente, sem ritos, né? Mas, claro, temos as nossas reuniões e tem as ordens da reunião da igreja, tudo, né? Mas a vida é muito mais do que um culto religioso, mas é um culto de entrega, né? De comunhão, e as pessoas realmente isso, né? Também até ajudando, né? Com os afazeres da casa, de limpar a cozinha, ou de fazer comida, né? Esse momento de comunhão. Cortar grama, né? Plantar árvores aí também. Nós temos várias árvores frutíferas também. Né? Então, vários homens que se empenham nas reformas aí da casa também. Nós temos ali um varão ali, né? Que ajuda bastante ali. Então, criar esse ambiente cada vez mais aconchegante, né? Então, é muito legal essas experiências assim, das pessoas viverem essa comunhão mesmo dos irmãos. Isso é com muita alegria. Então, pastor, depois de tudo isso, o porquê Vila Isabel? O que você me diz sobre isso, Vila Isabel? Muito bem. Quando nós começamos a igreja, a gente fizemos uma primeira reunião num restaurante e tiveram um número de pessoas grande que a gente precisava de acolher essas pessoas. Sim. E nós procuramos um lugar, então nós fizemos um aluguel de uma sala num hotel e ficamos 2 meses num hotel, aqui no centro da cidade de Curitiba. E dentro dessa perspectiva, claro que o hotel tem as suas restrições, né, por causa do ambiente da sala, a questão de barulho num louvor que ecoava para os hóspedes do hotel. Então, nós tínhamos essas limitações. E, diante dessa situação, a gente já estava procurando, então, um ambiente que a gente pudesse acolher a igreja, então, procurando uma casa para a gente ter essa acomodação melhor. E aí, é claro que a gente foi por imobiliária, procurando casas comerciais que pudessem ter uma amplitude, que pudesse acolher o maior número de pessoas, mas, buscando realmente direção, eu recebi mesmo de Deus, do Espírito Santo, para que estivesse em um determinado lugar. E as coordenadas que eu recebi era que fosse entre a praça onde tem a fonte de Jerusalém e o Big do Portão, que era o mercado que tinha ali na entrada da Rápida do bairro do Portão. Então, naquela ocasião, a gente, quando fomos para o hotel, eu fiquei 2 meses realmente procurando e várias vezes eu vim entre esses 2 pontos. E tinha mais uma referência que era o Hospital Constantini também.
Então a gente andava pelas ruas principais, pelas travessas, procurando uma casa que fosse assim ampla para acolher toda a igreja. Você falou hospital, o hospital é vizinho divisória dos fundos, estamos né? exatamente Os fundos do terreno da casa, exatamente o mesmo muro que divide, né? Com a área do hospital Constantini. Exatamente, né? Então a gente tinha esses 3 pontos de referência, tá? A Fonte de Jerusalém, o supermercado Big e o Hospital Constantini. Só que nós rodamos o bairro, 2 meses rodando o bairro, fora, procurando nas imobiliárias e não encontramos. E então, uma pessoa da igreja encontrou um anúncio de um salão lá no Bairro Alto. No Bairro Alto. E aí, então, nós fomos ver o salão já estava todo pronto, era uma igreja que estava lá, que estava fechando. Né, e o pastor estava alugando o salão. Então, nós fomos para lá e ficamos lá no Bairro Alto durante esse período de 6 anos. Mas chegou um momento em que Deus preparou também, em que a gente estivesse indo para viver a reunião da igreja na casa. Igreja na casa. A igreja na casa. Então, a gente fechou um tempo lá do aluguel, naquele salão, lá no Bairro Alto, e chegou o momento da gente tinha que fazer mudança. E então, a gente tinha as coordenadas, então, um domingo, né? O primeiro domingo de dezembro do ano de 2023, eu falei assim, Kelsey, nós vamos sair agora, nós vamos achar essa casa. Hoje, o Espírito Santo vai mostrar pra gente onde está essa casa. Vamos à caça. Vamos à caça. Aí começamos lá na Fonte de Jerusalém, nessa praça ali, na rotatória, na Fonte da Jerusalém, e começamos andando pelas ruas principais, entramos no bairro e tal, chegamos até o limite do Big do Portão, agora é Carrefour do Portão, e não encontramos nada. Voltamos pelo bairro, entramos numa avenida principal, aqui é Ulisses Vieira, e aí eu lembrei da referência do Hospital Constantini. Então a gente estava descendo essa avenida Ulisses Vieira e eu falei, Kel, onde que é o Hospital Constantini? Aí ela falou assim, bom, é só entrar próxima esquerda, está no hospital. Entramos na rua, né, estava ali, sim, procurando uma determinada casa que estivesse para alugar, não encontramos, demos a volta no quarteirão do hospital. Quando a gente dá a volta no quarteirão, encontramos uma casa com uma faixa imensa, aluga-se para fins comerciais. E aí, anotamos, marcamos uma visita e chegamos aqui, né, fizemos essa visita e vimos a casa, toda a estrutura que poderia permitir que a gente tivesse essa vida na casa com a comunhão da igreja. A vida que estamos hoje. Que estamos vivendo hoje, 2 anos depois, né? Certo. E nós inauguramos aqui, depois das reformas, né? Inauguramos, então, em março de 2024 e estamos já completados 2 anos, né? Estamos no 3º ano na casa. E então, nós viemos aqui ver a casa, ver essa estrutura que tinha essa possibilidade dessa vida, né? Da comunhão. E aí, com o dono da imobiliária, eu disse para ele assim, olha, nós estamos interessados na casa. E aí, a Kelsey já por telefone tinha falado que o interesse nosso comercial era igreja, se eles poderiam locar para uma igreja. Eles falaram que sim, que não tinha problemas. E quando eu falei isso para o proprietário da imobiliária, eu falei assim, nós estamos interessados na casa. Ele disse assim, nós também estamos muito interessados em vocês. Por quê? Quando a Kelsey falou que o interesse era da igreja estar reunida na casa, ele comunicou para a proprietária, e a proprietária da casa contou para ele que ela teve um sonho. Que ela estava na porta da casa, e aí, de repente, estavam pessoas entrando com Bíblia na mão e orando na casa. E aí, ela era cristã, e ela disse que o Espírito Santo falou com ela que esta casa ia ser de uma igreja. Então, não ia ser para nenhum outro fim comercial, ia ser para uma igreja. Para uma igreja. Quando o dono da imobiliária, com a informação da Kelsey, dizendo que era para a igreja, ela falou assim, pode alugar, porque a casa é deles. Né? E assim nós chegamos na casa, fizemos as reformas, e estamos aqui nesses 2 anos e meio, praticamente agora, né? Vivendo esta vida que Deus tem nos proporcionado. E é interessante que, além de Deus ter mostrado as coordenadas, isso há 9 anos atrás? 9 anos atrás. 9 anos atrás que a gente tinha começado, ficamos 6 anos no Bairro Alto e mais 2,5 aqui. Né? Então, além disso,
Depois nós descobrimos também que este ponto, apesar de ser o bairro Vila Isabel, no Portão, na regional do Portão, nós estamos geograficamente bem no centro geográfico da cidade de Curitiba. E nós cremos que Deus nos plantou aqui, do lado do Hospital do Coração, muro com o Hospital do Coração, para esse coração bater o sangue de Jesus, né, para todas as regionais da cidade. E daqui nós podemos infiltrar para outros bairros, outras regionais da cidade, pregando o Evangelho do Reino nas casas. Outras casas que virão em outros bairros no devido tempo, para que realmente esse Evangelho seja pregado, não com o ponto de vista da religião, do templo, mas com a comunhão dos irmãos nas casas. Nossa, pastor, com muita alegria mesmo. E para encerrarmos, como é que estão as atividades hoje na casa? Então, nós temos a nossa programação, porque não deixa casa, mas tem a sua programação. Tem essa programação. Né? Atividades como igreja. Né? Então, nós temos, aos domingos pela manhã, às 10 horas da manhã, nós temos a reunião da igreja na casa. Então, temos, vamos dizer assim, para que as pessoas que não estão acostumadas a dizer dessa forma, então nós temos o culto da igreja às 10 horas da manhã. Eu estou tentando tirar esse nome, né? Porque nós somos o culto, né? É o nosso ser. Quando Paulo falou aos Romanos, né? Oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o nosso culto racional. Então, o culto não é a reunião. O culto é o que nós estamos prestando de serviço em amor uns para os outros, né? Então, nós temos a reunião da igreja, ou culto, né? Quando nos reunimos às 10 horas da manhã aos domingos. Depois, às segundas-feiras, nós temos uma reunião dos homens. Nós nos reunimos ao redor da mesa. Compartilhamos as experiências, as aflições, as necessidades, oramos pelos outros, né? Às terças-feiras nós temos reuniões ministeriais, né, para preparar exatamente aqueles que estão exercendo o ministério, os pastores, né, os evangelistas, os profetas, mestres da casa, né, para edificar todo o corpo. Quarta-feira à noite nós temos a reunião da escola bíblica. Tá? Então nós temos a escola bíblica também ao redor da mesa, né, comendo pão, né, aquela festa, aquela alegria também. Às sextas-feiras nós temos um culto que a gente chama de extraordinário, porque nós buscamos realmente a manifestação do Espírito Santo com dons, e Deus tem movido bastante coisa aqui. Ao sábado sempre tem alguma reunião ali também, né? Estamos focando ali para ter reuniões específicas de grupos, né? Quer seja de mulheres, ou às vezes reuniões de adolescentes, né? Estamos preparando isso. E voltamos na reunião domingo também, quando nós estamos na comunhão toda a igreja junta também. Benção. Pastor, foi um prazer, né? Estar nesses minutos aí, pouco mais de meia hora preciosa aí. E vamos nos preparar para outros, né? Exatamente. Eu agradeço aí também aos colaboradores, nossos técnicos aí, né? Obrigado pela colaboração, pela participação. Vamos estar juntos aí. É verdade. E vamos nos preparar para os próximos, né? Ótimo. Então, obrigado aí a todos, que Deus abençoe, paz, bênção e alegria na casa de Deus. Amém? Em nome de Jesus, amém. Algum encerramento, palavra final? Que Deus abençoe para que cada um de nós possa viver exatamente aquilo que Deus nos chamou para viver. Amém. Né? Então, Deus nos chamou para sermos família bendita do Senhor, somos uma família da fé, somos a igreja na casa. Então, nesta comunhão dos irmãos, Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então, é bom e agradável os irmãos viverem unidos em união, viverem em união, ali Deus ordena a sua bênção. E nós temos experimentado isso, então, aqueles que estão nos ouvindo são convidados, serão bem-vindos, né, para experimentar realmente a bênção de Deus, nessa comunhão que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, com muita paz, bênção e alegria. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, pastor.